Bom dia, amada igreja. Privilégio mais uma vez reunirmos em nome de Cristo, estarmos como igreja reunidos aqui para adorá-lo. Apesar das restrições, é uma pena, mas ainda temos esse privilégio, pelo menos uma vez por semana, né, de estarmos aqui. Vamos orar, vamos pedir graça e direção para o Senhor. A Deus nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos conduza nessa manhã, através do Teu Espírito Santo, no estudo da Tua Palavra, desse trecho das Escrituras. Que o Senhor abençoe a igreja com espírito de sabedoria, de revelação, com iluminação da nossa mente, do nosso coração, e com clareza na exposição também, Senhor, na limitação humana, mas no poder do Teu Espírito. Pedimos, Pai, que isso fortaleça a Tua igreja antes que ela desfaleça. E também pedimos que isso renove dentro de nós a alegria e a esperança de estarmos bem perto de Ti, ó nosso Rei, bem perto de Ti. Que isso seja renovado, fortalecido dentro de nós, entendendo que nesse mundo passaremos por muitas aflições, continuaremos passando até o fim, mas que isso não nos roube de Ti, pelo contrário, que isso nos fortaleça, para que tenhamos cada vez mais expectativa santa e gostosa de estarmos para sempre junto de Ti, Senhor. Nós Te pedimos isso, através do sacerdócio perfeito de Cristo, em nome dEle. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a exposição de Hebreus. Chegamos agora à 13ª parte. Nós vamos ver mais um trecho do capítulo 7 de Hebreus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 7. Hoje nós estudaremos do versículo 11 até o 19 do capítulo 7. Mas eu também quero que você abra junto, também coloque a sua mão, seu marcador de página aí na Hebreus 7, de 11 a 19. E também abra o Salmo 110. O Salmo 110 é a base, é o fundamento dessa argumentação do autor de Hebreus, que ele vai falar conosco nessa manhã. Então abra também o Salmo 110. Nós vamos olhar para esse trecho de Hebreus sob o tema O Sacerdócio Superior e Eterno de Cristo, parte 2. Nós já vimos uma parte, né? Agora, continuação do sacerdócio superior e eterno de Cristo, tá? Vamos falar mais uma vez hoje sobre isso, e ainda tem mais uma outra parte, uma terceira parte, que falaremos em breve, se assim o Senhor permitir. Então, vamos ler o texto de Hebreus 7, de 11 a 19. O texto diz assim: Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Um trecho bastante complexo, um texto difícil, mas que a gente pode extrair coisas importantes para nós, não é? E espero que assim seja nessa manhã. Os irmãos sabem que o autor já começou a falar sobre
essa carta, nós sabemos que ela tem um alvo. O alvo original eram os irmãos judeus convertidos ao cristianismo, que na época do autor passava por extrema perseguição pelos seus patrícios, pelos seus parentes judeus que continuavam no judaísmo, e por conta dessa perseguição, até próximo ao sangue, à perda da própria vida, eles estavam tentados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo, porque eles não estavam quase suportando aquela dor da perseguição. O autor então se vê obrigado a escrever essa carta, dizendo para eles: olha, se vocês fizerem isso, não há salvação para vocês. Não há, porque o judaísmo passou. É isso que ele quer introduzir, ou relembrar na mente dos irmãos, refrescar a lembrança dos irmãos. Não há outro meio. O judaísmo cessou quando Cristo veio, quando Deus se encarnou em Cristo. E aí cessa o judaísmo e toda a sua prática religiosa. Ele começa falando que Jesus, primeiro, é maior que os profetas, falando do ofício de profeta de Cristo, superior, eterno, perfeito, onde Deus falou de maneira final, definitiva e plena, perfeita, pelo Filho. Ele falou de maneira legítima pelos profetas do Velho Testamento, mas não completamente. Quando o Filho vem, então o autor diz: este é o profeta de Deus, aquele que veio e é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Embora Deus tivesse falado sim aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Ponto final. Não há mais profetas. Depois ele diz que Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Abraão, o pai da fé dos judeus. Jesus é maior que Arão agora, do que o sacerdote Arão, o sumo sacerdote Arão, e toda a família levítica, a família dos levitas, que prestavam culto na época do Antigo Testamento, que eram os líderes religiosos, não é, da época. Jesus é maior do que tudo isso. E ele chega num ponto, no capítulo 5 e 6, ele chega num ponto de dizer, ele faz uma pausa, quando ele começa a falar sobre o sacerdócio de Cristo, que é perfeito e eterno, ele faz uma pausa para dizer: vocês não podem ficar nessa preguiça espiritual, e nem tampouco se deixar levar pela fraqueza da sua carne, porque vocês já eram para ser maduros na fé e ainda estão como crianças. Eu queria dar um alimento sólido, não posso, e por isso vocês estão correndo sério risco de apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé, e isso custaria a sua alma. Vocês apostatando não teriam chance nenhuma de salvação. Ele faz capítulo 6 no início, ele faz uma exortação bastante severa, doída, e era necessária para nós também. Então ele faz esse apelo, depois ele retoma no capítulo 6, finzinho, e capítulo 7, falando novamente sobre o sacerdócio de Cristo. Vimos então que, na pregação anterior, que o autor então levou essa visão mais profunda sobre o sacerdócio de Cristo, que é segundo uma ordem diferente dos levitas, é uma ordem chamada ordem de Melquisedeque. E ele diz que Melquisedeque era um tipo de Cristo. O que ele falou para nós? Ele falou que Melquisedeque, o nome de Melquisedeque era significativo, porque significava rei de justiça. Mas Melquisedeque também tinha um outro ofício, além de ser sacerdote do Deus Altíssimo, nós vimos isso lá em Gênesis. Melquisedeque também era rei de Salém, era o rei governador, o rei de Salém. O que significa Salém? Paz. Então o nome dele significava rei de justiça, e o ofício como rei de Salém significava rei da paz, rei de paz, que os dois também apontavam para Jesus. Jesus é o nosso rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque também era a expressão de eternidade. A Bíblia diz que ele não tem começo de dias e nem fim de dias. Ele aparece na história do nada, sem genealogia alguma, sem pai, sem mãe, sem nenhuma genealogia, e sai da história
não aparece a morte de Melquisedeque, não aparece, simbolizando também, apontando para Cristo, que era eterno, que é eterno, Também fala que Melquisedeque era maior que Abraão, consequentemente também era maior que Levi, o bisneto de Abraão, e ambos pagaram dízimo a Melquisedeque, Ambos pagaram dízimo a Melquisedeque, significando que eles reconheciam o sacerdócio de Melquisedeque como maior do que qualquer outro tipo de sacerdócio. E Abraão, então, foi abençoado por Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era maior que Abraão. Então, isso mostra que o nosso pai da fé, Abraão, e o pai da fé dos judeus também, reconhecia Melquisedeque como o verdadeiro sacerdote do Deus Altíssimo, o eterno sacerdote do Deus Altíssimo, apontando para alguém que viria, seria então a pessoa maior do que aquilo que ainda não tinha sido estabelecido na época de Abraão, que era o próprio sacerdócio levítico, que durante muito tempo funcionou para o judaísmo, simplesmente para apontar que viria um maior do que ele. Então, com isso, nós concluímos que há outro caminho para Deus que não o sacerdócio levítico. Aliás, o sacerdócio levítico nunca foi o caminho definitivo para Deus, ele apontava para um caminho definitivo para Deus, e esse caminho era Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o perfeito e eterno sumo sacerdote, e ele vai então detalhar, vejam que ele se apega a isso, por isso que o autor, muitos estudiosos acreditam que o autor de Hebreus provavelmente fosse um sacerdote convertido ao cristianismo. Ele conhece muito sobre o sacerdócio, tanto que ele explana com muitos detalhes, difíceis até de entender, o que significa o sacerdócio. Então, provavelmente, ele sim poderia ser ou alguém muito conhecedor dos detalhes de um sacerdote, do sacerdócio, ou um próprio sacerdote. E agora ele vai trazer mais um pouco sobre o sacerdócio de Cristo, falando sobre sua grandeza, sobre sua eficiência e em relação ao sacerdócio levítico. O que nós veremos nessa manhã então? Que o sacerdócio levítico era transitório, fraco e inútil. Eu vou explicar depois o que significa inútil. O sacerdócio de Cristo é perfeito, é indissolúvel ou eterno, ele usa a palavra aqui indissolúvel, e eficaz. E também veremos o que significa a perfeição nesse trecho aqui que o autor escreve, que a perfeição não veio pelo sacerdócio levítico, mas por Cristo. O que significa essa perfeição em relação aos adoradores, ao povo eleito? O que significa perfeição? Seria introduzir o povo na presença de Deus novamente, lavado do seu pecado, e o povo então poderia agora ter relacionamento com Deus. Isso é a perfeição que ele vai falar aqui para nós. Bom, abram então 110, Salmo 110, versículos, vamos ver aí os primeiros versículos. Eu vou ler aqui para você, se acompanha na sua Bíblia. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está falando aqui? Davi escreveu o Salmo. Davi disse assim, disse o Senhor aqui com letra maiúscula, significa Iavé. Disse Iavé ao meu Senhor. Ele não está falando dele, Davi não está falando dele, ele está falando de duas pessoas que estavam conversando, e como se ele estivesse ali próximo e ouviu a conversa desses dois. Quem eram? O pai e o filho. O pai disse ao filho, o Messias que viria, disse assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre teus inimigos. Apresentar-se-á, até o versículo 2 aqui, nós vemos já um ofício desse Senhor, que o Senhor, Pai, esse filho, vamos usar o termo, nós vemos aqui um ofício desse filho, que o pai disse para ele, Davi profetizou. O autor de Hebreus reconhece a profecia de Davi aqui, uma profecia messiânica, falando de alguém que viria. Então Davi entende, Deus Pai disse ao Deus Filho: assenta-te à minha direita, tal, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés, e você dominará desde Sião
domina entre os seus inimigos. O que é que significa aqui? Que esse filho teria um ofício. Qual é o ofício aqui? Rei. Ele domina, ele é vitorioso rei sobre os seus inimigos. Versículo 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O que é que significa aqui? Uma profecia da igreja. Um povo que viria para esse filho rei e que se apresentaria voluntariamente em amor a esse filho, porque esse povo foi salvo por esse filho e ele reconhece em amor o reinado desse filho. É uma profecia desse povo, apontando para a igreja que emergeria como orvalho da terra. E chegando finalmente ao versículo 4, e paramos por aqui, ele diz assim: o Senhor jurou. Quem jurou aqui? O Pai. O Pai jurou e não se arrependerá. Nós já vimos que Deus jura, não é mesmo? Deus não jurou para Abraão que ele seria uma nação imensa, mais numerosa do que as estrelas dos céus, do que a areia do mar. Deus jurou para Abraão, e agora Deus jurou para o filho. Aí o pai, jurando, fala assim para o filho: tu, filho, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, é esse versículo que nos interessa nessa manhã, e é sobre esse versículo que o autor de Hebreus apoia toda a sua argumentação, que ele vai falar novamente para nós aqui. Não vai acabar hoje, ainda tem mais trechos que ele vai falar sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, semelhante ou segundo a ordem de Melquisedeque. Então, chegando aí, dito isto, volta lá para o texto de Hebreus agora. Agora pode fechar o Salmo 110, versículo 4 aí, e volte lá para Hebreus 7. Versículos 11 em diante. O que nós vamos ver aqui? Que Davi entendeu muito tempo depois. Veja bem, quando Davi escreveu esse salmo, sobre o qual o autor de Hebreus se apoia, ele escreveu muito tempo depois de Melquisedeque se apresentar a Abraão. Concorda comigo ou não? Muito tempo depois. Ele escreveu esse salmo durante o sacerdócio levítico ainda. Concorda comigo ou não? Davi ainda estava sob o sacerdócio levítico. Mas ele escreveu esse salmo muito tempo depois de ser constituído também o sacerdócio levítico. Então, ele escreve esse salmo, e agora a gente vai entender que ele, Davi, recebeu uma revelação divina de que viria um outro sumo sacerdote, imortal e perfeito, que Davi chama segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Então é isso que o autor se apoia aqui. Então o autor entende isso, que Davi era um profeta de Deus, era o rei profeta, que profetizou a vinda de alguém maior do que Arão, maior do que o sacerdócio levítico. Ele era eterno e perfeito. Davi não sabia o nome dele, mas sabia que viria, sabia que ele viria. Bom, nós vamos dividir essa sessão aqui, do versículo 11 até o versículo 19, daqui do capítulo 7 de Hebreus, em 3 partes. Primeira parte, do versículo 11 e 12, nós vamos ver o quê? A perfeição veio somente em Cristo. É o que o autor afirma aqui. Ele começa fazendo uma questão, uma pergunta, para que o povo pense. Tipo assim, ele joga uma pergunta para que o povo possa pensar. Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, ou levasse ao aperfeiçoamento, por que teria necessidade de outro sacerdote? Deus ia gastar tempo com outro sacerdócio que não precisaria, se o sacerdócio levítico fosse perfeito? Para que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? Levantou um outro sacerdote. Para pensar. A resposta vem no versículo 12. Tá? Primeira parte, então, é a perfeição veio somente em Cristo. Segunda parte, versículos 13 a 17, Cristo não é da tribo nem da ordem levítica. Cristo não é da tribo de Levi, não é da ordem levítica, então ele também não tem nada a ver com o sacerdócio levítico. Terceiro lugar,
a conclusão. Ele fecha o assunto fazendo uma conclusão. Revoga-se um sacerdócio e institui-se outro sacerdócio. Agora, definitivamente, é como se Deus tivesse mandado Melquisedeque numa passagem curta, mas já dando uma palhinha para o crente, na época, desde Abraão até os judeus, os hebreus e a nós também, de que há um outro sacerdote maior do que os levitas. Então, Deus tira revoga-se o sacerdócio levítico e institui-se o outro. Agora sim veio o sacerdote de vez. Melquisedeque passou para mostrar alguma coisa diferente de qualquer outro sacerdócio. Mas agora o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, foi estabelecido por quem? Por Deus. Onde nós temos essa certeza? No juramento que Deus fez ao Filho, lá no Salmo 110, versículo 4. Eu juro, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus estabeleceu. Não é mandamento carnal, como nós veremos aqui. Então tá, versículos 18 e 19 tem essa conclusão. Vamos lá então. Primeira parte, a perfeição veio somente em Cristo. A perfeição veio somente em Cristo, versículos 11 e 12. Então, há uma pergunta, uma questão. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O povo respondeu, não soube responder. O autor de Hebreus responde para eles. Ele vai responder ao longo desse capítulo 7. Mas ele já começa dizendo, versículo 12: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ele já começa a dizer o seguinte, que baseado no que Deus falou por boca de Davi, lá no Salmo 110, versículo 4, através do seu rei profeta Davi, que viria outro sumo sacerdote, que seria levantado, não da tribo de Levi, não da ordem dos levitas, dos sacerdócios levitas. Por quê? Porque essa tribo era mortal, não era imortal, era uma tribo que passaria, era imperfeita. Por quê? Porque toda vez que um sacerdote morria, mudava a lei. É o que ele explica aqui no versículo 12. O que significa muda a lei? Quer dizer que a lei de Deus ela é mutável? Parte dela sim. Parte dela não é eterna. Presta atenção. Nós temos que saber o que significa a lei de Deus. Nós temos que entrar mais fundo na questão lei. O que significa lei? É fácil. Agora que os teólogos averiguaram, estudaram, foram a fundo, e hoje para nós fica fácil saber, né? Você pesquisa, você vai encontrar. A lei de Deus, ela é dividida em 3 partes, por assim dizer. Primeira lei é a lei chamada lei moral de Deus. A lei moral de Deus, que revela a essência de Deus, o caráter de Deus, a natureza boa, santa, justa e perfeita de Deus, essa nunca será extinta. Quando que veio essa lei? Veio através do sacerdócio levítico? Não, veio através dos 10 mandamentos nas tábuas da lei. Essa lei não será extinta. Por quê? Porque ela expressa aquilo que Deus exige do seu povo. Ela expressa o caráter de Deus, santo, perfeito. Essa lei não passa, ela é eterna. Porque ela fala de Deus. Essa é a lei moral. Segunda parte da lei é chamada de lei cerimonial. O que é que diz a lei cerimonial? Ela diz respeito aos rituais da antiga aliança, as cerimônias que eram feitas, os sacrifícios que eram feitos dentro do tabernáculo e depois dentro do templo, né? Era feito todo esse ritual e tinha o objetivo de apontar para alguém maior, que era Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Nenhum bode, o sangue de bode perfeito que fosse, de bezerro, nunca
santificou ou purificou alguém. Nunca. Mas apontava para alguém que viria. Aquilo era uma simbologia que o crente naquela época colocava as mãos sobre aquele animal que seria imolado, seria morto, sacrificado, em prol dos seus pecados, e ele transferia simbolicamente a sua culpa. Ele confessava o seu pecado sobre aquele animal. Confessando, o sacerdote pegava, levava lá no altar, sacrificava aquele animal como se fosse o próprio ofertante morrendo pelos seus pecados, mas alguém tomou o lugar dele. Simbolicamente, aquele bode ou aquele animal tomou o lugar dele, não é? E foi sacrificado. Então aquele pecado estava pago. Mas isso não é que o animal pagou, o sangue foi suficiente. É porque ele cria que, ele fazendo aquilo, ele estava acreditando que alguém viria e seria um sacrifício perfeito por ele. Seria um sacrifício perfeito por ele. Assim os judeus viviam, não é? Isso era a lei cerimonial, que também foi passageira, a lei cerimonial. A terceira parte da lei é lei chamada lei civil ou judicial, que essa também veio para determinar regras, limites dentro da sociedade judaica, como eles poderiam se relacionar, até que limite ele poderia ir, fazer algumas coisas que não ofendesse o seu irmão, a família do vizinho, a sociedade em geral. Então essa lei judicial tinha o objetivo de regulamentar de forma específica a vida em sociedade do povo de Israel, quando ela foi dada ali ao povo. Essa lei permanece ou saiu? Essa lei, parte dela foi embora, parte dela fica. Parte dela está vinculada aos atributos de Deus, ou a lei moral. Parte dela é simbólica e também foi extinta, também passou. Então, todo o povo adorador dependia da mediação do sacerdote. Por isso que fala aqui, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Qual lei que mudou aqui? A lei cerimonial e parte da lei civil. Essa mudou. Para você ter ideia, quando o sacerdote também era uma espécie de juiz em algumas situações. Quando havia um assassinato, por exemplo, alguém matou uma pessoa, um outro judeu lá e tal, ele vai ser condenado à morte. Mas quando ele roubou, cometeu algum crime menor, ele ia sofrer uma pena. Vamos supor que ele ficasse afastado do povo por um período. Foi condenado a 10 anos de afastamento, é a pena dele, porque ele roubou o gado do vizinho, enfim. Quem determinava isso? O sacerdote, era o juiz. Mas se aquele sacerdote, durante esse período de 10 anos que aquela pessoa estava presa, por assim dizer, afastada, penalizada, se ele morresse, aquela pessoa recebia a carta de libertação. Eu não sei agora o nome, eu acho que o Rodrigo sabe. Ele era libertado, aquela dívida era quitada, por causa da morte do sacerdote, só para você ter uma ideia. Então ele recebia ali a carta de alforria, alguma coisa desse tipo. Ele então podia voltar a convívio normal. Por quê? Porque o sacerdote morreu, acabou a lei. Qual era a lei? Aquilo que ele estava debaixo da autoridade daquele sacerdote naquela época. Quando vinha um novo, começava tudo de novo. Então vejam que era uma lei limitada, passageira e dependia de homens. Então aqui, essa lei dependente dos homens, que ele diz aqui que foi baseada, versículo 11, a lei foi baseada, pois nele, ou seja, no sacerdócio levítico, baseado, o povo recebeu a lei, estava vinculada com o sacerdócio. O sacerdócio levítico era uma espécie de pino central, onde girava toda a lei civil e cerimonial do povo de Israel. Dependia do sacerdote, dependia de um homem, ou de uma família, de um grupo de sacerdotes e de um sumo sacerdote naquela época, Então, aqui nós vemos, apesar de que existem, segundo o que os estudiosos dizem, tem mais de 600, ou aproximadamente 613 mandamentos entre a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial ou civil. Mas
muitos deles já foram extintos. Quais? Principalmente os cerimoniais. Os cerimoniais passaram. É isso que a gente tem que entender. Bom, entendendo isso, na segunda parte, aí, a partir do versículo 13 até o 17, ele vai nos mostrar que Cristo não é da tribo nem da ordem levítica. Ele quer dizer agora que Cristo não nasceu de descendência, ele não tem sangue levita, ele não é um levita. Por quê? Porque só poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote naquela época se fosse um homem nascido da tribo de Levi. Precisaria ter no mínimo 30 anos para iniciar o seu ministério sacerdotal, e ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter problema de visão, ele não podia ter problema, nenhum defeito físico e principalmente moral. Então daí aquela pessoa era escolhida para ser um sacerdote. E o autor vai dizer assim, versículo 13: porque aquele de quem são ditas estas coisas. Quais são as coisas que estão sendo ditas aqui? Salmo 110, versículo 4. Quais são as coisas? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse, que são ditas estas coisas, que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Prestou atenção aí no versículo 13? Essas coisas que são ditas lá no versículo 17, que está lá no Salmo 110, versículo 4, essas coisas fala de alguém que não é da tribo de Levi, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ele completa no versículo 14, pois é evidente que nosso Senhor, então ele está admitindo que essas coisas que são ditas lá no capítulo Salmo 110, versículo 4, essas coisas que são ditas a respeito do nosso Senhor, Jesus. Presta atenção, o autor entendeu o que Davi profetizou. Então ele pega aquilo que é certeza, é Deus falando pela boca de Davi, ele pega isso e diz assim: eu tenho certeza que isso que foi dito, essas coisas que foram ditas lá por Davi, no Salmo 110, fala do nosso Senhor, que não procedeu da tribo de Levi, mas versículo 14, procedeu de Judá. Quem era o pai de Davi? Quem era o pai de Jesus? Ou quem é o pai de Jesus? Deus. Quem é o pai postiço de Jesus? José. Quem é a mãe de Jesus? Maria. Muito bem, Maria e José são da tribo de Judá. Eles são da tribo de Judá. Então Jesus, segundo a carne, não nasceu da tribo de Levi, veio da tribo de Judá, da qual nenhum, segundo a ordem antiga do sacerdócio, ninguém podia nem encostar nos utensílios do templo se não fosse um levita ou um sacerdote levita, os dois. Precisaria ser da tribo de Levi. Se encostasse na cortina que fosse do Santo dos Santos, morria. Vocês lembram o que aconteceu com Uzá e Uzá? Quando Davi mandou buscar a arca fora do arraial de Israel, ele trouxe a arca estava numa carroça muito bonita, porém ela tombou, e quando ela tombou, a arca escorregou, e Uzá correu para pôr a mão na arca da aliança e tocou nela para não deixar ela cair. O que aconteceu com Uzá? Morreu imediatamente, foi exterminado. Por quê? Ele não era levita, só que Davi não sabia disso. Então, nós vemos aqui então que Jesus, ele continua, Davi está mostrando que foi segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz no versículo 4, que constituiu não segundo a genealogia, porque ele diz aqui, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, e é evidente que este, nosso Senhor, não veio da tribo de Levi. E ele continua dizendo no versículo 15,
E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, ele está falando que Cristo é a semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque veio para mostrar Cristo de maneira passageira, mas ele veio. E ele diz, quando versículo 15, ainda muito mais evidente que ele veio, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal. Qual é a lei do mandamento carnal? A lei do mandamento carnal é a lei que estabelecia, criada por Deus, de que ninguém poderia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi. Você encontra isso lá em Números e em Levítico. Quando Deus estabelece Arão, chama da tribo de Levi a família de Arão e diz assim: você vai ser meu primeiro sumo sacerdote e teus filhos junto contigo servirão no sacerdócio. E ninguém mais vai tocar nos utensílios sagrados, só vocês e os levitas que serão seus auxiliares. Então, ele diz assim, que esse Jesus, esse nosso Senhor, que procedeu de Judá, ele não veio segundo o mandamento carnal. Todo sumo sacerdote, depois que morreu Arão, depois morreu os filhos de Arão, quem foram os próximos sumos sacerdotes e sacerdotes? Alguém da família de Arão, ou da tribo de Levi. Esse é o mandamento carnal. Não é carnal no sentido de ser iníquo, que significa que vem de uma linhagem, vem de uma genealogia. Carnal significa assim, segundo a carne, ou seja, só poderia ser sacerdote se fosse filho ou nascido na tribo de Levi. Isso é o mandamento carnal, é a genealogia. Jesus não veio pela genealogia, ele não veio segundo a genealogia e muito menos a tribo de Levi. E isso é um mandamento carnal, que constituía um sacerdote segundo a genealogia. Jesus não foi instituído dessa forma, ele não foi instituído desse jeito. Então ele diz no versículos 13 e 14, que Jesus, primeiro, não é da tribo de Levi, mas é da tribo de Judá, e que não serviu o altar. E versículos 15 a 17, diz que Jesus foi instituído sacerdote pelo poder divino de imortalidade. Veja o versículo 16. Ele diz assim: constituído, agora esse Jesus, que vem segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ele é constituído porque ele é eterno. O que é vida indissolúvel? É uma vida que não acaba, ou vida eterna. Jesus não veio segundo a genealogia. O pai dele não era sacerdote, muito menos era da tribo de Levi. Então ele não veio por esse meio, ele foi constituído por Deus de forma eterna. Quando Jesus começou a ser sacerdote? Na eternidade. Ele já foi criado sacerdote eterno, lá na eternidade passada. Então ele não tem, segundo a ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque não teve começo nem fim de dias, lembram-se disso? Ou seja, ele não tinha genealogia. Jesus também não foi por causa de genealogia que ele foi constituído sacerdote, mas ele foi constituído na eternidade passada sacerdote, de forma indissolúvel, de forma eterna. Não tem começo e nunca terá fim. O que é que Jesus está fazendo hoje lá nos céus? Intercedendo como sacerdote por mim e por você. Continua fazendo isso. Por quê? Porque ele é o sacerdote eterno, ele está orando por mim. Você acredita nisso? Jesus está intercedendo por você hoje, junto ao Pai. Que coisa linda, né? Que segurança nós temos em Cristo, né? Saber que ele ora ele intercede por nós, como sacerdote eterno. Então, a segunda parte diz isso, não por herança humana, mas segundo o seu poder divino de imortalidade, é que Jesus foi instituído sacerdote. Agora, isso de uma forma, como a gente poderia dizer, de uma forma prática, ou começa a acontecer no tempo e no espaço, quando Cristo
vem. O sacerdócio que representava ele, o sacerdócio levítico, veio representando, apontando para Cristo de forma mortal, de forma fraca, de forma simbólica, né? Até que Cristo veio. Então, nesse momento em que Cristo se encarnou, como sacerdote efetivamente, e veio se apresentar como sacrifício, não só como sacerdote, mas agora também como sacrifício vivo, ele também é o próprio sacrifício. Agora o sacerdócio antigo cessou, acabou, não precisa mais cumprir aquelas regras e normas para a pessoa ser perdoada, para a pessoa voltar a um relacionamento saudável com Deus. Agora é através de Jesus. E uma vez feito isso, o sacerdócio antigo tem que ser não ignorado, no sentido de dizer assim, aquele sacerdócio foi inútil, nem precisava. Não, precisava. Por quê? Quem estabeleceu foi Deus. Ele tinha uma utilidade no sentido de que as pessoas que confiavam naquele sacerdócio levítico eram os crentes verdadeiros. Eles obedeciam de alguma forma aquilo que eles tinham como fé. Não foram plenamente salvos, somente Cristo salva plenamente. Mas eles já confiavam naquele que viria, que seria maior do que o sacerdócio que já tinha vindo, ou os sacerdotes que já tinham vindo. Então, apontando para a vida, para o futuro, eles criam nisso. E ele encerra, concluindo isso tudo, tentando colocar na mente dos seus irmãos que passou uma coisa e entrou outra no lugar. E era para eles terem isso bem claro em suas mentes, para não abandonar Cristo de jeito nenhum. No versículos 18 e 19, a conclusão: revoga-se um e institui-se outro sacerdócio. Versículo 18, ele diz assim, presta atenção, irmãos, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Por quê? Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ela era fraca e era inútil. Inútil porque quer dizer que não cumpria plenamente, mas ela prometia algo melhor que viria. Ela prometia algo melhor. Versículo 19, parte A, diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas nós aprendemos também em Romanos que a lei é boa, a lei é justa e a lei é para ser obedecida. Qual delas? Qual lei que precisa ser obedecida? A lei moral. Só que os crentes não conseguem praticar a lei moral plenamente. Então a lei, como ele diz aqui, torna-se inútil ou nunca aperfeiçoou ninguém. Qual delas? Nenhuma lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nem a lei moral, nem a lei civil e nem a lei religiosa ou cerimonial. Por quê? Porque principalmente a lei moral era impraticável. Era impraticável. Ninguém conseguia praticar toda a lei de Deus plenamente, para que pudesse ser salvo, ou tivesse méritos diante de Deus para ser salvo. Por isso, então, ela nunca salvou ninguém, nunca aperfeiçoou ninguém, por causa da fraqueza da carne. Daquele que queria praticar a lei. Carne somos nós, né? A nossa natureza carnal, a natureza humana. Por mais boa vontade que o crente tenha, ele fala assim: Senhor, a partir de hoje eu vou praticar toda a lei do Senhor, deixa comigo. Mas ele não consegue. Ele não vai conseguir, nunca. Então ele dependia de alguém maior, perfeito, que é Jesus Cristo. Então, versículos 18 e 19, aí no comecinho 19, nós estamos vendo que o autor conclui o seu raciocínio, deixando bem claro que já está revogado o primeiro sacerdócio. Ele diz que então se revoga a anterior ordenança, revoga-se um sacerdócio anterior, é revogado, é tirado, é extinto o sacerdócio primeiro, que era o levítico.
por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então nós vimos que não é o problema da lei, mas o problema é da nossa carne, que nós não conseguimos praticar a lei. Mas ele diz no versículo 19b, no finzinho do versículo 19, ele afirma assim: e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Bem, vamos responder à pergunta do versículo 11. A perfeição foi dada por quem? Pelo sacerdócio levítico ou pelo sacerdócio de Cristo? Óbvio, pelo sacerdócio de Cristo, que foi introduzido, presta atenção, ele sempre foi sacerdote eterno, mas efetivamente ele pratica isso quando ele se encarna e morre na cruz, no tempo, para ser favorável a nós, que nós vamos ver na sequência do capítulo 7. Então, ele diz que Cristo veio e extinguiu o sacerdócio antigo e inicia-se uma nova era de um sacerdócio perfeito e eterno, que é o sacerdócio de Cristo. Então se introduziu um sacerdócio superior, poderoso, indissolúvel, e que coloca o crente eternamente na presença de Deus. Então, perfeição, aperfeiçoar, que diz aqui no versículo 11, a perfeição, no início do versículo 11, significa colocar o povo de novo na presença de Deus. Permitir que o homem pecador, mas agora arrependido e crente, se achegue a Deus. Isso é perfeição. Quem fez isso? Cristo. Quando Deus olha para nós, o crente agora, ele não vê mais a nossa carne, mas nós, uma vez revestidos de Cristo, podemos nos achegar a Deus. Podemos entrar além do véu. Lembra-se que antigamente, na verdade, o povo de Deus nunca teve um acesso ao Santo dos Santos, só os sacerdotes. Era o intermediário. Hoje, o véu foi rasgado. E nós podemos nos achegar no Santo dos Santos. Nós temos acesso ao Pai. Somos um povo de sacerdotes, né? Então nós mesmos nos achegamos a Deus. Quem é o sacerdote hoje? São os presbíteros? São os pastores? Não, é Cristo. Só Cristo. O que o pastor faz? O que o presbítero faz? O que os diáconos fazem? Nos ajudam a nos achegar ao nosso sumo sacerdote, Cristo. A termos relacionamento com Cristo. A termos um relacionamento com Cristo. Então, conclui-se que revoga-se a ordenança. Você prestou atenção nesse versículo 19? Versículo 18 e 19? Ele diz que o que foi revogado? Algo chamado ordenança, não é? Mas o que foi introduzido? Algo chamado esperança, não é? Ele não fala assim, revoga-se uma ordenança e coloca-se outra ordenança. É trocar 6 por meia dúzia. Por quê? Porque nossa carne não ia conseguir praticar ordenança nenhuma. Nós somos infiéis por natureza, incapazes. Então revoga-se uma lei e coloca-se uma graça, esperança, algo concluído. Esperança significa algo concluído, na qual eu posso descansar, ter esperança, ter certeza de que Cristo cumpriu o que eu não conseguiria cumprir. Por isso eu já estou lá na presença do Pai. Independe de que eu pratique ou não pratique leis aqui agora. Mas eu vou praticar, dentro do possível, o máximo que eu puder, por amor ao meu sumo sacerdote, por amor ao meu Cristo. Eu praticarei a santidade por amor a Ele, né? Então, concluindo, fechando, que lições a gente aprende agora? Vamos ver. Deus então já revogou em Cristo toda e qualquer intermediação sacerdotal humana. Não há mais sacerdotes, pelo menos nesse termo aqui, que era usado ali como intermediário. Cada crente pode entrar no santo lugar. Nós temos acesso ao santo lugar. Meus líderes me levam ao santo lugar para que eu me relacione com Deus em Cristo. Eu não dependo, eu só vou ser perdoado se eu confessar meus pecados para o pastor. Não.
Você vai ser perdoado se você confessar para Deus e para aquele contra quem você pecou, claro. Se eu ofender minha esposa, eu vou confessar meus pecados para Deus e para minha esposa, e vice-versa. Então, nós nos achegamos a Ele. O que os nossos pastores nos ensinam? Chegar a Deus, adentrar no santo lugar, ter relacionamento com Deus. Não temos mais profeta e muito menos sacerdote a tiracolo. Não temos mais, né? Ai, meu irmão, o que eu faço para... Eu pequei, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, eu estou perdido aqui porque eu estou em pecado. Meu irmão, confessa para Deus. Eu vou ir na tua casa. Não precisa. Se você quiser vir, tudo bem, mas o que eu vou fazer? Eu só vou dizer amém quando você confessar. Quem tem que confessar é você, meu querido. Diante de Deus. Se acerta com Deus, se acerta contra quem você pecou. Não precisa mais de intermediação, nem trazer bode para a gente sacrificar hoje. Se você quiser fazer um churrasco, faça, eu vou lá. Se você me convidar, eu vou comer churrasquinho com você. Mas não precisa mais fazer. Né? E então o sacerdócio levítico era o pino central, vocês entenderam? Era o pino central da religião judaica. Se ele foi revogado, toda a lei cerimonial, sacrifícios, cerimônias e ritos também seriam postos de lado. Tudo aquilo foi posto de lado. Né? Tocar chofar, vestir o manto sacerdotal, botar aquele chapéu, né? Não lembro como é que é o nome, de sacerdote, incensos, candelabro e não sei o que mais lá de Israel. Irmãos, isso é tolice. Quem faz isso está querendo voltar para aquilo que foi extinto. Então, quando a realidade chega, a sombra ou o tipo vai embora. Se, vamos supor que a Val tem que viajar e ficar um período fora e eu não posso ir com ela, e eu a amo e ela me deixa uma fotografia dela para eu ficar o tempo todo ali olhando para ela, para chorar as minhas pitangas ali diante das fotinhos, e por que você não volta? E ela está lá, passou 10 anos fora, puxa, que tristeza. E aí tá, eu fico ali chorando. Aí tá, um dia ela, bem, amanhã eu estou voltando, vou pegar o avião hoje, está chegando aí. Ai, que bom, vou lá buscar ela no aeroporto. Aí tá, volto, entro no meu quarto, fecho a porta e continuo olhando aquela foto e chorando. Ai, como eu te amo, como eu te amo. E ela está lá na sala me esperando para eu dar um abraço nela. O que significa isso? Loucura. O cara é louco. Ele está com a pessoa amada lá, pertinho dele, e agora não quer mais chegar aquela pessoa, quer continuar com a fotinha, olhando a fotinha, chorando as pitangas na fotinha. Irmãos, isso não significa, não, já era, passou. Que dó dessas pessoas, não só os judaizantes, mas muitos crentes e igrejas que colocam ali candelabro, e coloca estola sacerdotal, e coloca isso, e coloca aquilo, e busca anjo no canto lá para interceder por eles. Irmãos, passou. Você tem o maior, você quer voltar para o menor, que aliás já foi extinto. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Infelizmente. Então, o que a gente aplica para nós? Primeiro, não se impressione, irmãos, irmãs, todos nós, não se impressione com cerimônias, rituais judaicos que pertenciam à ordenança anterior. Não se impressione também com pessoas que se autodenominam levitas. Já viu isso? Eu sou um levita. Oh, meu Deus do céu. Se você é levita, coitado, tenho dó de você. Você tem que carregar um monte de tábua que pertencia ao tabernáculo. Tem que aprender, você tem que ter costa larga e muito forte, né? Carregar os utensílios do altar. Aonde está esse tabernáculo teu, meu irmão? Eu quero ver. Mas eu sei tocar. Então você é músico. Você não é levita. Para com isso, irmão. Levita acabou. Não tem mais levita. Né? Então, não se impressione com essas pessoas que se auto-intitulam levitas ou sacerdotes, né? Totalmente destituídos de autoridade, são inúteis para levar os que neles confiam à perfeição diante de Deus. Eles nunca vão levar ninguém à perfeição. Aliás, nem pastor, nem presbítero. Só Cristo te leva. Nós apontamos Cristo para você, e você, através dele, você chega à perfeição.
Segunda lição que nós aprendemos: diferentemente do sacerdócio levítico, que era humano, era fraco, era inútil, que poderia ser enganado pela mentira do crente ofertante, Cristo é o sacerdote perfeito que sonda o coração do crente e sabe muito bem se ele está mentindo ou não. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: na época dos levitas, ou na época de Israel, quando o sacerdócio levítico estava ainda em andamento, alguém poderia chegar diante do sacerdócio e falar assim: eu maltratei minha esposa. Ah, tá, então confessa aí, põe a mão no animal e está tudo certo, tá. Mas ele matou a esposa. Ele mentiu diante do sacerdote. O sacerdote sabia? Não. Muitas vezes, eu não sei, né? Mas eu imagino que muitos, como nós hoje, falsos, né, no nosso coração enganoso, não gostamos de confessar os nossos pecados em totalidade, em detalhes. A hediondez do nosso pecado. A gente gosta de falar assim: ó, Senhor, perdoa-me porque eu pequei. Mas a gente não gosta de dizer assim: perdoa-me, Senhor, porque eu adulterei. Perdoa-me, Senhor, porque eu bati no meu cônjuge. Nós não gostamos de fazer isso. Nós temos vergonha, queremos não manchar a nossa reputação, tão suja que já é. Você acha que você está preservando alguma coisa? Esse sumo sacerdote agora, o nosso sumo sacerdote, sabe que se você não for claro no seu confessar, ele conhece o seu íntimo, ele ama a verdade no íntimo, e é esse que você tem que temer, não os homens. Eu não vou confessar porque eu tenho medo, né, que eu vou perder vou me humilhar diante das pessoas. O que os meus irmãos lá da igreja vão dizer? Eu vou perder meu prestígio, né, diante das pessoas. Mas você já perdeu diante de Deus. Então confessa. Em detalhes, conta: eu fiz isso. Como deveria ser feito lá no passado, né? Ao momento que ele impõe a mão sobre o animal e precisaria confessar os seus pecados, ele tinha que fazer isso com integridade, com verdade, com luz. Não é assim que nos ensina a 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso se nós andarmos na luz. O que é andar na luz? É ser claro, é falar tudo, em detalhes. Eu pequei e fiz isso. Então, meus irmãos, é muito mais comprometedora a vida pela graça, vocês não acham? Porque agora, o nosso sumo sacerdote não pode mais ser enganado. Ele é o teu intercessor, ele é aquele que te ama e ele é o sacrifício perfeito que expia o pecado, e ele também é o juiz que pode te condenar ou não. Esse é o teu sumo sacerdote. Então, ele é um Senhor amoroso, que ama a verdade no íntimo, mas também é vingador, que condena o pecador impenitente. Guarde isso no teu coração. A igreja carece de temor, sabia? O temor de Deus está se diluindo nos nossos dias. O temor está indo embora. A vida de santidade parece que já não é mais necessária, como na época dos puritanos. E a gente acaba ficando assim, numa vida morna, né? Numa mornidão. Confessa, mas não confessa. Assume, mas não assume. Muda, mas não muda. E fica nessa mornidão. Então, não tema ao homem que até pode lhe ameaçar, mas não pode lhe condenar. Tema a Cristo, o teu sumo sacerdote, porque Ele conhece os mais íntimos e obscuros pensamentos do teu coração. Ele conhece tudo e pode lhe condenar eternamente. Este você deve temer, não ao homem. Que Deus nos ajude a sermos luz
Ninguém está falando aqui de perfeição. Está falando de andar na luz. Se você pecou, confesse. Confesse tudo. Não dê rodeios. Abra o coração. Dispa-se diante de Deus. E diga assim: eu pequei nisso, nisso e nisso. Em detalhes. Eu garanto para você que você vai ser curado. A tua consciência vai ser lavada. Seu coração vai ser renovado. E você vai ter alegria em adorar o Senhor. Continuar andando com Ele. Oremos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta nessa manhã, que ao mesmo tempo que fere, também cura, Senhor. Que ela possa continuar falando aos nossos corações ao longo dessa semana, que possamos meditar nela e aprofundar nela ainda mais, para trazermos essa realidade para dentro de cada um dos nossos corações, cada um de nós, dentro dos nossos corações, e vivamos uma vida limpa diante de Ti. O Senhor se agrada da verdade no íntimo, e tudo que nós queremos é ter paz com Deus. Tudo que nós queremos, Senhor, é ter uma consciência pura e santa diante de Ti, Senhor. Ainda que os homens nos condenem, mas só Tu sabes a verdade, e que nessa verdade nós possamos nos apoiar, confiando no nosso supremo, eterno e perfeito sumo sacerdote, que pode expiar toda a nossa culpa. Que sejamos luz, como Tu és luz, e assim tenhamos comunhão contigo e uns com os outros. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai.